Ok, esse é o vídeo 3, já virou uma série já, né, O Poder da Cruz. Então tem a parte 1, parte 2, parte 3. Então, tem que assistir a 1 e a 2 para poder compreender a 3 também. Então eu terminei na parte 3, na parte 2, falando sobre a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que ele teve que morrer na cruz, derramamento de sangue para perdão e remissão dos pecados. E algo que eu terminei falando que eu ia começar o vídeo da parte 3 falando da maior expressão de amor descrita de todos os tempos. Um dia, se você quiser falar assim, não, esse é o maior amor que existe, maior expressão de amor é o que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz. E eu quero ler com muito cuidado esse texto de Romanos 5, 7 e 8. Romanos 5, versículos 7 e 8 diz assim: sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo, embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha coragem de se dispor a morrer ou entregar a sua vida. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Agora, como fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Então, Romanos 5 está dizendo exatamente isso. É difícil alguém morrer por outra pessoa, mesmo que seja uma boa pessoa, é muito difícil. Pode até acontecer, mas é quase impossível alguém morrer por alguém que não merece. E aqui está dizendo que Jesus Cristo Deus comprova o seu amor por nós, quando ele envia o seu filho Jesus para morrer na cruz por nós. E nesse vídeo, eu quero focar mais, no primeiro foi sobre Adão, o primeiro Adão, depois a consequência da morte e do pecado, e o segundo vídeo mais sobre Jesus Cristo, por que ele veio, por que ele teve que vir como homem e morrer naquela cruz, derramar o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Esse agora eu quero falar um pouquinho sobre a nossa parte. Aqui está dizendo que Deus nos amou tanto, que enviou seu Filho para morrer por nós e sofrer por nós. Então, as consequências da cruz. Jesus Cristo nasceu, veio como homem, não teve pecado nenhum nele, ele foi o único que tinha legalidade de ir para a cruz do Calvário, ele não morreu porque o diabo matou Jesus Cristo por causa do pecado da carne, nada disso. A Bíblia fala, isso não me engano, agora eu não lembro, se eu li o texto, que fala que ele entregou a sua vida. Porque se não, lembra que o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Então, se em Jesus Cristo não havia pecado, não havia morte, a morte não tinha autoridade sobre Jesus Cristo. Então, ele entregou-se, ele entregou o Espírito, ele fala, eu entrego o meu Espírito. Ele falou isso quando ele estava na cruz. Mas diz também que ele tem o poder de retomar a sua vida. Então, o diabo não tem nada a ver com Jesus, não. O diabo não matou Jesus Cristo, enviou para a cruz porque usou os homens para fazer tudo isso, mas tudo um plano de Deus, porque ele precisava morrer como o único justo nessa terra, porque todos os outros tinham herdado o pecado original, o pecado de Adão. Então, as consequências da cruz. Então, após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, o que aconteceu? O que aconteceu depois da cruz? Primeiramente, depois que ele morreu na cruz, Efésios 4:9 diz que o que significa ele ascendeu, exceto de que ele também desceu às regiões terrestres inferiores. Então, quando ele morreu naquela cruz, Jesus Cristo, ele desceu ao inferno, ele desceu nas regiões inferiores. Ele foi até lá e ele pregou e salvou os que morreram antes dele. Olha como Deus ama, como Deus é justo. Todos aqueles que morreram antes da crucificação, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que proveu para a gente salvação, eles estavam condenados à morte eterna. Mas Jesus Cristo foi até lá e pregou salvação para eles. 1 Coríntios prova isso. 1 Coríntios 15:20, na versão amplificada, diz assim: mas agora, como as coisas realmente são,
Cristo ressuscitou de fato dentre os mortos, e ele se tornou as primícias, isto é, o primeiro a ser ressuscitado com um corpo incorruptível e imortal, prenunciando a ressurreição daqueles que adormecem na morte. Então, tem gente que fala assim, mas Lázaro ressuscitou dentre os mortos, antes que Jesus Cristo. Mas aqui está dizendo que Jesus Cristo ressuscitou num corpo glorificado, um corpo incorruptível, que não foi o caso dele. Então, ele foi o primeiro que ressuscitou, dizendo que depois é o prenúncio daqueles que viriam, que já morreram, e é um prenúncio e fala sobre as nossas vidas, que quando nós morrermos em Cristo Jesus, a gente vai receber um corpo glorificado e incorruptível. Então, Jesus Cristo, ele pregou para aqueles que haviam morrido antes dele ir para a cruz. Segundo, para derrotar o inimigo. Jesus Cristo é um lugar de derrota, não de Deus, não de Jesus, não nossa. A cruz do Calvário é um lugar de derrota para Satanás, a derrota da morte, a derrota do inimigo. Colossenses 2, 14 e 15 é um dos textos que eu mais gosto da Bíblia. Isso mexe comigo. Diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida que havia contra mim, ou tendo cancelado a cobrança da nossa dívida legal, que se levantava contra nós e nos condenava. Ele atirou, pregando-a na cruz. Jesus Cristo, quando morreu na cruz, ele pegou todo aquele escrito de dívida, toda a pena que já tinha escrita para você, prisão perpétua, morte de cruz, sofrimento, condenação, doença, tudo isso, castigo, sofrimento, ele pegou tudo isso em um pacote só e cravou na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus Cristo triunfou sobre Satanás. Jesus Cristo triunfou e pegou aquele escrito de dívida e cravou na cruz e falou, diabo, está aqui, leia, eu não estou mais aqui e aqueles que são meus não vão vir mais para essa cruz, porque não existe mais dívida sobre a vida daqueles que, logicamente, entregarem as suas vidas para Jesus Cristo. A gente vai falar disso sobre isso depois. Mas Jesus Cristo derrotou o diabo naquela cruz. A cruz não é um lugar de derrota e de morte de Jesus. A cruz é um lugar de vida. A cruz é um lugar de restauração. A cruz é um lugar de vitória. Derrota mesmo só para Satanás, onde Jesus Cristo triunfou sobre ele. Eu fico meio empolgado com isso. Na cruz do Calvário, outra consequência da cruz foi que nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Colossenses 2,14 diz, quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, Ele perdoou todos os nossos pecados. Jesus foi na cruz para destruir as obras do diabo, para triunfar sobre o diabo, para vencer a morte, para ir lá no inferno, para resgatar aqueles que morreram sem a possibilidade de salvação e também para gerar perdão das nossas vidas. Então, ele nos vivificou. Jesus Cristo nos vivificou. Por isso que eu falei no outro vídeo muito, ele fez a obra de substituição. Nós não poderíamos, nós estávamos mortos em nossos delitos, mortos espiritualmente, mas Jesus Cristo morreu lá na cruz, porque ele era o único justo capaz de fazê-lo, para trazer vida para nós. Mateus 26, 28 diz, este é o sangue, o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados, para perdão dos pecados. Isaías 43, 25 diz, eu mesmo, sou aquele que apaga suas transgressões, por amor de mim, e não me lembro mais dos seus pecados. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz, sabeis que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes redimidos da vida vã que vos foi transmitida por vossos pais, mas
com o precioso sangue de Cristo, um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então, em 1 Pedro está dizendo que essa vida de pecado foi transmitida para nós pelos nossos pais, mas em Cristo Jesus nós fomos redimidos, nós fomos perdoados pelo derramamento de sangue lá na cruz do Calvário. Não foi por prata, não foi por ouro, salvação não se compra, salvação se recebe, e eu vou falar disso depois. 1 Coríntios 6:20, você foi comprado por um preço, você foi realmente comprado com o precioso sangue de Jesus e feito dele. Ele nos comprou, ele nos resgatou com seu sangue. A morte na cruz também fez com que gerasse cura divina. Salmos 103:3 fala que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. E também lá fala que para nos dar uma vida e vida eterna. E esse é o ponto que eu quero me pegar agora, nos próximos 5 minutos. Um dos resultados da consequência da morte de Jesus Cristo na cruz, além de todos esses que eu falei, é para nos dar vida e vida eterna. 1 Pedro 1:3, louvado seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, Ele nos deu um novo nascimento para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu falo que melhor pregação, melhor ensino que tem é ler a Escritura. É muito claro, é muito simples de entender. Louvado seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, Ele nos deu um novo nascimento para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Isso que nós comemoramos na Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo, a vida em Deus, a vida em Cristo. Jesus Cristo, ele veio entre os mortos, isto é, renascer do alto, transformado espiritualmente, renovado e separado para o seu propósito. Olha só, fomos ressuscitados com Cristo Jesus. Romanos 5:9, portanto, visto que agora fomos justificados, que significa declarados livres de culpa do pecado pelo sangue de Jesus. Quanto mais certo é que seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Fomos justificados, declarados sem culpa, livre de condenação, livre do pecado pelo sangue de Jesus. E a vida eterna está escrita aí, seremos salvos da ira de Deus, porque Deus é um Deus de misericórdia, mas vai chegar um dia do julgamento. E dura é cair na mão da ira de Deus, dura é passar pela ira de Deus, porque aqueles que não morrerem em Cristo Jesus, eles vão ser julgados, e se eles não forem salvos em Cristo Jesus, se eles não forem justificados pelo sangue do Cordeiro, se eles não forem resgatados do império das trevas, se eles não tiverem uma vida de santidade em Cristo Jesus, eles vão ser julgados e condenados por Deus. Porque Deus é um Deus de justiça. Como que a gente consegue usufruir do benefício da cruz? Como que a gente vai usufruir do benefício do derramamento de sangue? Aqui está falando, fomos justificados, fomos resgatados, fomos renovados, fomos transformados espiritualmente. Como? Quando? Quando se passou isso? E não tem nada mais importante do que entendermos isso. Porque a salvação foi para todos. A salvação é para todos, mas nem todos a receberam. João 3, no versículo 3, diz que Jesus respondeu, em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, renascer do alto, ser transformado espiritualmente, renovado, santificado. João 3,3 diz que nós temos que nascer do Espírito, nós temos que nascer de novo no Espírito.
João 3,16 e 17, é tão conhecido esse versículo, esse texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a chave da salvação. Jesus Cristo já promoveu salvação para toda a humanidade quando ele morreu na cruz. Mas João 3,16 fala que para todo aquele que crê. Se nós não cremos que Cristo Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, nós não teremos o benefício da salvação e do perdão dos pecados. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Se não crê, vai perecer, mas todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não tem outra maneira. A gente precisa ser salvo em Cristo Jesus, nascer de novo em Cristo Jesus em espírito. Não é a reencarnação que você volta novamente, tenta de novo, volta novamente, tenta aperfeiçoar a cada vez que a gente volta. Não. Disse em Hebreus, fala que ao homem foi dado o direito de morrer uma única vez. E depois disso, a vida eterna. Então, assim, a morte, né, a morte espiritual e a vida em Cristo Jesus, a gente tem que decidir aqui nessa terra. Então fala que Deus enviou Jesus, ele pagou o preço, ele morreu na cruz, ele ressuscitou da cruz, ele destituiu todo o poder de Satanás, ele destituiu, e aí ele falou, agora todo aquele que crê não vai perecer, todo aquele que crê vai ter uma vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Está falando do mundo. Lembra? O mundo controlado por Satanás. Esse mundo que está falando. Nós estamos nesse mundo, mas se estamos em Cristo Jesus, o mundo não tem poder em nós. Nós somos salvos desse mundo. Em Romanos 10, 9 e 10 diz assim, se tu com a tua boca confessar Jesus que é Senhor, e creres em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É condicional. Precisamos nascer de novo em Cristo Jesus para ter o benefício, para recebermos esse presente da salvação. A salvação está para todo mundo, mas nem todo mundo vai receber, porque João 3,16 fala que somente aquele que crê nele não vai perecer. Somente aquele que crê nele vai viver uma vida eterna. Somente aquele que crê. Romanos 10, 9, somente aquele que crê no coração e confessar com a sua boca. Você tem que fazer uma decisão pessoal, é uma decisão individual. A gente precisa crer com o coração que Deus ressuscitou dentre os mortos. Por isso que é tão importante essas 3 mensagens, que ele ressuscitou dentre os mortos, para que nós sejamos salvos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. É uma decisão pessoal. Ah, não, mas eu vou para a igreja, então eu já sou salvo automaticamente. Não, não é. Você precisa crer para não perecer. Você precisa crer para receber. Você precisa crer para desfrutar de salvação, de perdão de pecados e vida eterna com Cristo Jesus. Colossenses 1, no versículo 21, diz, já estou acabando. E a vós outro também que no passado eres estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrados pelas obras más que praticáveis. Nossa, essa versão é complicada. Assim, para nós que no passado éramos pecadores, éramos estranhos e inimigos de Deus. Quem não tem Cristo Jesus na vida, quem não confessar Jesus, é o inimigo de Deus e não tem salvação, conforme demonstrado nas obras más. Agora, entretanto, ele te reconciliou no corpo físico de Cristo, que por meio da morte, para nos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Então, quando nós, com o nosso coração, cremos que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, com a nossa boca a gente confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós somos perdoados. A obra de Cristo é isso, para gerar perdão. Então, agora a gente está reconciliado com Deus através de Cristo Jesus. Então a morte não tem mais valor, a morte não tem mais poder sobre nós.
Nós nos tornamos santos e inculpáveis de qualquer acusação. Esse texto é poderoso, é maravilhoso. Somos feitos santos, somos santificados, somos restaurados, resgatados do império das trevas. Hoje a gente vive nesse mundo de pecado, mas nós não pertencemos a esse mundo, somos aliens, somos estranhos, somos representantes de Cristo aqui na terra, somos embaixadores de Cristo aqui na terra, somos santos. Quando a Bíblia diz, esses textos estão dizendo assim, se você está em Cristo Jesus, você foi feito santo, você não é mais maldito, você não é mais um pecador, você não é mais, você não tem mais nenhum, a morte não tem poder sobre você, você tem um corpo agora ainda físico, onde o pecado habita, mas você foi feito santo. Então, quando você se olhar e entender quem você é em Cristo Jesus, você é um santo de Deus, porque você foi santificado em espírito. Você está renovando a sua mente pelo conhecimento da palavra, para não fazer coisas erradas mais, e você está submetendo e colocando o seu corpo em sujeição à autoridade da palavra. O corpo não vai se converter, ele tem que ser crucificado também. O corpo tem que estar no lugar dele, mas o seu espírito tem que estar recriado para você colocar o corpo na posição dele. Então é isso. Essa é a obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Morreu por mim, morreu por você, disponibilizou salvação para toda a humanidade. E agora, quando você escuta a palavra de Deus e você fala, não, eu entendi, eu creio no coração que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. E eu vou aceitar isso, eu vou receber isso e vou confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. E o próximo passo agora é andar como Ele andou, recebendo revelação, transformando a nossa mente e caminhando com Cristo Jesus. A Bíblia fala também da salvação no Espírito, que é automática, fala do processo de salvação, que é a renovação da nossa mente. Por isso que muito cristão ainda erra, peca, faz besteira, porque a gente está renovando a nossa mente. Ah, como é que você fala que nós somos santos se a gente erra? Como é que você fala que nós não somos mais pecadores? Ah, deixa eu explicar bem. Nós não temos a natureza do pecado em nós. A gente peca porque a gente erra todo dia, mas a natureza do pecado não está em nós mais. A morte não tem poder. A morte no físico, sim, mas essa vai ser vencida. É a última vitória. É a morte na nossa. Quando a gente morre, não é motivo de tristeza. Quando a gente morre, é porque a última vitória a ser vencida é a morte do nosso corpo físico, para a gente receber um corpo glorificado em Cristo Jesus. Aí seremos como o primeiro Adão. Espírito, corpo e alma, santos em Cristo Jesus. É isso aí, tá bom? Então fica aí essas 3 partes longas, mas no contexto geral, depois que vocês lerem, ouvirem e se tiverem interesse de estudar e de orar, vai atrás de conhecimento, porque essa é a palavra da salvação. Essa é a palavra que nos trouxe de volta a um relacionamento com o Pai, através de Cristo Jesus. E o Espírito Santo que habita dentro de nós hoje é o nosso professor, o nosso mestre, aquele que nos ensina e aquele que nos mostra o que é certo e o que é errado, para que a gente viva uma vida de santidade em Cristo Jesus. Amém? É isso aí. Abraço.